Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Bom, aqui nós vamos ver que Jesus vai contar uma parábola, né? E o que é parábola? Para você anotar aí no seu caderno, parábola vem do grego parábole, que é uma comparação. Jesus ele usava parábolas para que a multidão não entendesse. Era como se fosse um filtro, para que só os que realmente estavam interessados, que entendessem, compreendessem o que ele estava dizendo, porque na verdade é somente os interessados que recebem explicação. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos pessoas que não entendem, não compreendem o chamado de Deus, a palavra de Deus, mas ela só é revelada àquele que realmente tem interesse, aquele que realmente busca, aquele que vai atrás do que quer e cada vez mais querer aprender a palavra do Senhor é mostrar interesse. Então é a você que tem interesse que você vai receber a explicação do Espírito Santo. Quando você precisar, pergunte a Ele. Você vai pesquisar, fazer os seus estudos, fazer a sua parte. Quando você já procurou e não encontrou em nenhum lugar alguma explicação para o que você procura, com certeza, o Espírito Santo, que foi o autor da Bíblia Sagrada, ele vai te mostrar o que fazer e vai te revelar, explicando o que realmente aconteceu. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bom, isso é muito comum no Oriente, né? Era muito comum no Oriente que os inimigos eles lançassem joio e outras ervas daninhas
que levavam anos para serem retiradas. Isso para prejudicar um inimigo, né? Quando duas pessoas tinham inimizades, então elas faziam isso, né? Era muito comum lá no Oriente eles fazerem isso para prejudicar uns aos outros. Nós vamos agora estar assistindo um pequeno vídeo. Quero que você veja como o joio realmente é muito parecido com o trigo. E deixamos também, né, aí a descrição do link, se você quiser assistir o vídeo por completo. Quando eu coloco esses vídeos, eu pego, né, o resumo que eu acho interessante para trazer aqui para vocês, mas se você quiser ver o vídeo completo, eu não estou dizendo que o resto do vídeo não é interessante, veja bem, é porque às vezes o resto do vídeo, né, o restante do vídeo não fala sobre aquilo que estamos falando aqui na aula, então, ou às vezes, claro, sim, tem algumas divergências, algumas contradições na qual, no meu entender, são diferentes, então eu só trago para vocês o que realmente eu quero passar aqui nessa aula, mas você tem aí o link para você, se você quiser assistir o vídeo por completo, você tem toda a liberdade, ok? Então vamos assistir. Isso aqui é o joio que Jesus falou na Bíblia. Se você olhar bem aqui, ele parece bastante com o trigo. Você está vendo? Não parece bem um trigo? Só que isso aqui é oco. Não dá para fazer nenhuma farinha de pão disso aqui. Isso aqui é mato, como você está vendo, e ele nasce para todo lado. O joio, quando é plantado junto com uma plantação de trigo, ele causa muitos problemas, porque você imagina, ele cresce, e realmente, gente, como é parecido com o trigo. Ele cresce e quando ele está junto com o trigo, é praticamente impossível, só no olho assim, saber quem é quem. Jesus então contou uma parábola, inspirado nessa cena que ele muitas vezes viu ali na região da Galileia, da Judeia, a respeito de como seria o povo de Deus durante o tempo, durante a história da... Então você viu aí como é realmente parecido o trigo e o joio, como eles são realmente parecidos, então muito difícil de identificar. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Bom, aqui há algo bem interessante que eu quero passar para vocês. Aqui é um perigo, algo que Jesus está nos alertando. Ou seja, que perigo seria esse? Bom, as pessoas costumam usar os seus próprios critérios, sendo que só Deus poderá separar e arrancar o joio. Tem muita gente aí querendo arrancar o joio do meio da igreja, tem muita gente querendo tirar o joio do meio do trigo. Mas aqui a Bíblia é bem clara dizendo que somente Deus poderá separar o joio do trigo. Por quê? Porque o meu critério não é o critério de Deus muitas vezes, né? Eu tenho o meu critério, Deus tem o dele. E quem diz que o meu critério está de acordo com o critério do Senhor? Né? Eu posso estar equivocada, eu posso estar enganada. Mas o Senhor, ele não se engana. A ele ninguém engana, nada passa batido diante dele. Nós sabemos até um certo ponto, mas o Senhor, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então, por isso que a Bíblia é bem clara em dizer que nós não devemos separar o joio do trigo. Porque como nós vamos saber se realmente uma pessoa é joio ou trigo? Ela pode estar nos enganando. Conheço várias pessoas que, se você for conversar com elas, falar com elas, meu Deus, parecem pessoas muitíssimo abençoadas, mas você vai conhecer a história dela, conhecer a vida dela, muitas vezes tem tanta coisa ali que, como se diz por aí, só Jesus na causa. Então, não cabe a nós separar, nem tentar separar ou arrancar
o joio do meio do trigo. Isso cabe somente a Deus. Veja bem que nem mesmo os anjos farão isso, né? Somente Deus, porque na verdade o meu papel não é saber quem é joio e quem é trigo, mas o meu papel na seara do Senhor é dar frutos. Eu preciso dar frutos, você precisa dar frutos e parar de se preocupar com quem é joio ou com quem é trigo, ou em palavras mais simples, parar de se preocupar com a vida e com os problemas dos outros e sim se preocupar com a sua própria vida. Se você e eu cuidarmos da nossa vida e não cuidarmos da vida dos outros, com certeza, se todos fizessem isso, o mundo estaria bem melhor. Nós vemos pessoas cheias de defeitos que ainda querem corrigir outras pessoas só porque talvez o defeito não seja o mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Devemos cuidar da nossa vida e deixar a vida dos outros com elas mesmas. Porque se todos, irmãos, parassem de se meter na vida dos outros, parassem de ficar tentando ajudar aos outros quando não conseguem ajudar a si mesmo, olha, nós estaríamos bem melhor. As pessoas estariam mais fluindo em Deus. Porque às vezes preocupamos-nos com tantos problemas dos outros e esquecemos que nós também temos problemas e defeitos. Quando eu falo problemas, são defeitos. Nós olhamos para o defeito do nosso irmão, da nossa irmã, mas esquecemos de olhar para os nossos defeitos. Queremos corrigir o defeito dos outros, mas esquecemos que precisamos primeiramente corrigir o nosso defeito. Então, essa função de separar o joio do trigo é somente de Deus e não nós. Ah, pastora, mas fulana é joio. Primeiro, eu não posso afirmar isso, porque o coração dessa pessoa só Deus conhece. E em segundo, mesmo que eu tivesse certeza que tal pessoa fosse joio, isso não cabe a mim separar, não cabe a mim tirá-la da igreja, mas sim, como eu já falei, está escrito aqui na Bíblia, somente o Senhor é quem o pode fazer. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Bom, aqui nós vemos Jesus comparando o reino dos céus, né, ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Isso ilustra o trabalho de evangelização. A evangelização universal de conduzir os homens para dentro do reino de Deus, né? A sua permanência juntos com Ele e com o reino de Deus
é o que vai nos amadurecer e nos fazer crescer. Então nós precisamos evangelizar, conduzir os homens e mulheres para o reino dos céus. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Bom, aqui Jesus está falando, né, que sobre as bênçãos, né, sobre os milagres, e aqui a Bíblia está falando que a incredulidade deles, né, estava tão grande porque eles achavam que conheciam Jesus, né, eles acreditavam que conheciam Jesus, e eles conheciam somente de vista. É o filho da irmã Maria, é o irmão de Tiago, é o irmão de Judas. Muitas vezes nós pensamos também que conhecemos Jesus, dizemos com a nossa boca que conhecemos Jesus, mas fica a pergunta para a tua meditação: você realmente conhece Jesus? Ou Jesus é para você alguém que passa e de vez em quando você cumprimenta, dá um bom dia, uma boa tarde ou um oi? Quem é Jesus para você? É teu amigo? É teu colega? Ou é apenas algum conhecido? Medite nisso, isso é muito importante. Não que a incredulidade daquele povo limitasse o poder de Jesus. Não foi por isso que Jesus não fez muitos milagres ali, mas sim porque isso impedia eles mesmos de trazer os enfermos. Era o lugar que menos Jesus curou. Por quê? Porque como eles não acreditavam, então eles não traziam os enfermos. Em outras localidades, as pessoas, quando sabiam que Jesus estava ali, logo elas traziam os enfermos, os doentes, para que Jesus os curasse. Já ali naquele lugar, então, as pessoas não traziam tantos enfermos, porque não acreditavam nele. Então, por isso que Jesus não fez muitos milagres ali. Bom, mas quero encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. Mas quando você não encontrar em lugar nenhum que programa... Ai, já errou. Sai, mosca, por causa de uma mosca, essa porcaria, corta essa parte lana.